Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre mobilidade e flexibilidade e como elas influenciam no nosso dia a dia, nas atividades diárias e nos esportes. Bom, a mobilidade está diretamente relacionada com a articulação, com a liberdade de movimento, está diretamente relacionado com o esqueleto, na junção de dois ossos e como essa liberdade de movimento permite a gente executar as funções do dia a dia. Já a flexibilidade está diretamente relacionada com músculos e tendões, ou seja, a capacidade de um músculo de se estender e também de se contrair, estender e flexionar. A liberdade de movimento do nosso corpo, das articulações, dependem desses dois fatores, de ter mobilidade articular e de ter flexibilidade muscular. A flexibilidade ela influencia diretamente na mobilidade, já que uma vez um músculo que esteja muito rígido, esteja muito encurtado, ele diminui a capacidade de movimentação, porque ele está encurtado. Se eu tenho aqui, por exemplo, um bíceps muito encurtado, eu não tenho a capacidade de estender totalmente o meu braço. A articulação pode até estar livre, ela tem liberdade de movimento, mas o músculo impede a realização da extensão total. Nós não podemos também esquecer dos ligamentos. Como o próprio nome já diz, o ligamento é responsável por ligar um osso no outro, mas ele não tem a capacidade de contração, tá? É um tecido fibroso, como se fosse uma cordinha que liga um osso no outro. E ele limita os movimentos. Então, para a gente não extrapolar a movimentação, por exemplo, mais uma vez o cotovelo, para ele não ultrapassar esse ângulo, além da cápsula articular e do osso, existem ligamentos que impedem que a articulação exceda o movimento e ultrapasse, causando o que é conhecido como luxação, quando o osso ele desgruda do outro, a articulação uma se solta da outra, isso é uma luxação. Bom, e como esses dois fatores, a mobilidade e a flexibilidade, influenciam no nosso dia a dia? Todas as funções diárias, tudo que a gente executa no nosso dia a dia, a gente precisa de liberdade de movimento. Se eu não consigo pegar um objeto que está muito acima, pode ser por uma limitação da minha articulação, que não permite eu ter mobilidade, pode ser por uma falta de força ou por uma falta de flexibilidade. Algum músculo está segurando e impedindo o movimento total. Ou se não, para realizar exercício, algum exercício no dia a dia, como um agachamento. Vários fatores influenciam e atrapalham na realização de vários exercícios, como o agachamento. Por exemplo, eu posso não conseguir realizar o movimento por uma falta de mobilidade no tornozelo. No meu tornozelo, por exemplo, falta a capacidade que a gente chama de dorsiflexão, de levantar a ponta do pé. Então, na hora de eu realizar um agachamento, o que vai acontecer? Meu calcanhar vai subir, vai acabar jogando o meu joelho para frente e vai mudar toda a estrutura do movimento. Eu posso não conseguir realizar o movimento não pela falta de mobilidade. Quando eu vou lá e testo a articulação, eu vejo que tem liberdade de movimento, mas eu noto o quê? Que tem uma falta de flexibilidade, um encurtamento no tendão de Aquiles. Então, a mesma coisa acontece. Agora, não por falta de mobilidade, mas sim por falta de flexibilidade. Vai acontecer a mesma coisa. Eu vou agachar e por falta de flexibilidade do tendão, o meu calcanhar também vai acabar levantando. Para alguns esportistas, por exemplo, jogador de tênis ou alguém que faz natação, depende muito do que? Da liberdade de movimento da articulação do ombro. Então, se eu tenho uma falta de mobilidade ou de flexibilidade no que envolve a articulação do ombro, eu vou ter uma limitação na minha liberdade de movimento e isso vai me atrapalhar no jogo, vai me atrapalhar no esporte. Por exemplo, se eu tenho a musculatura do peitoral encurtado, então na hora de fazer uma braçada na natação, por exemplo, que eu preciso de muita liberdade de movimento para realizar as braçadas, o que acontece? Eu vou acabar fazendo um movimento com menos liberdade, com uma maior limitação. Ou se não, o mesmo problema aqui para um tenista. Na hora dele fazer um saque,
o que ele precisa? Ele precisa levantar, ele precisa de uma extensão total do ombro para poder realizar o saque. Se eu não tenho essa liberdade, se falta mobilidade, no caso estou falando de encurtamento, né, de falta de mobilidade da musculatura peitoral, mesma coisa, ele vai acabar fazendo o quê? Compensando de alguma maneira para conseguir realizar a extensão, para poder fazer o saque. Então isso acaba limitando muito a sua performance. Quais as consequências de ter uma falta de mobilidade ou uma falta de flexibilidade? Eu acabo gerando compensações. O que a gente faz? A gente acaba subindo para conseguir compensar, por isso a gente chama de compensação. E isso vai acabando gerando uma postura errada e acaba gerando dores que a gente chama de dores antálgicas em outras partes do corpo, porque a gente está fazendo alguns tipos de compensação. Então, qual é a melhor forma de prevenir as lesões, melhorar dores decorrentes da falta de mobilidade e de flexibilidade? É fazer treinamentos que aumentem a mobilidade, aumentem a flexibilidade.